Muito boa noite a todos aqui presentes hoje. Boa noite, Kátia. Alguém me deu boa noite aqui, dizendo saudade desse bate-papo nas quintas-feiras. Ah, Joelma, porque você está escrito como user, Joelma. Bem-vinda de volta, Joelma. Prazer te rever novamente. Oi, Bárbara. Sejam todos muito bem-vindos a esse webinar de hoje, né? É sempre um prazer estar aqui às quintas-feiras e receber vocês. Oi, Priscila. Que coisa linda, Priscila, de mensagem, hein? Boa noite, povo lindo. Muito axé para todos. Bom, é sempre um prazer receber vocês aqui quinta-feira, né, para a gente trazer essas provocações em torno de temáticas que conectam aí com a realidade das escolas de todo o Brasil. A gente traz hoje um tema aí super tradicional, mas a gente vai trazer sempre naquele tom de provocação, né? Lembrando que eu gosto sempre de relembrar aqui o pessoal que está chegando, estou vendo muita gente nova aqui hoje. Aliás, por favor, se apresentem aqui no chat, contem para a gente de que escolas vocês são, de que cidade vocês são. A gente adora saber de onde são as pessoas que estão acompanhando a gente, né? Principalmente quando tem de lugares bem distantes, que mostra o alcance que a gente tem no Brasil inteiro, tá? Esse encontro de hoje, ele é um encontro que faz parte, é um encontro promovido pela Rede, né? Rede, o Hemisfério Direito da escola, que é um grupo de gestores de escolas de todo o Brasil que se reúne através do meio digital, né? A gente tem conversado com as escolas e fala que o digital veio para ficar, né? E a gente faz a rede acontecer totalmente em meio digital. A rede acontece em meio digital através desses encontros, através do Zoom. A rede acontece em meio digital através dos grupos de WhatsApp. A rede acontece no meio digital através do ambiente de formação no Telegram, né, que é o Templo do Gestor. Aliás, lançaremos essa semana ainda um curso de formação sobre Reggio Emília. A rede acontece através do nosso website, né, rede.vivadi.com.br. Depois, Bárbara, você coloca, por favor, aqui no chat para mim, tanto o link para acessar a rede, quanto o link para acessar o Templo do Gestor, para quem quiser passar pelos cursos de formação, pelos encontros que a gente tem promovido no Templo do Gestor. Tá? Então, a rede, ela acontece nesse meio digital. O objetivo da rede... Oi, Lu! O objetivo da rede é reunir gestores para a gente discutir temas relacionados à importância, ou que conectem com a importância do desenvolvimento do hemisfério direito da escola, né? A importância da gente repensar estratégias, olhar para novas possibilidades, olhar para novas oportunidades, né? E ela surgiu a partir de uma iniciativa do Vivadi, né? O Vivadi é esse sistema hoje que se consolida nas escolas através de uma única plataforma que concentra um conjunto de programas para desenvolver as soft skills, as habilidades não cognitivas, toda essa parte que diz respeito ao hemisfério direito do cérebro, né? Um termo tão antigo, mas que a gente ficou um pouco esquecido, a gente está recuperando ele. Então, toda essa parte do desenvolvimento das soft skills, ela se dá através de um conjunto de programas numa só plataforma, que você pode conhecer mais depois no vivadi.com.br. Tá? Então, a rede é uma iniciativa do Vivadi e vai ser um prazer depois contar para vocês mais sobre o Vivadi, caso tenham interesse. Mas o tema de hoje é avaliação. Não falar de avaliação na perspectiva normal, né? Porque a gente nunca faz isso, né? Quem acompanha a gente há muito tempo sabe disso. Mas trazendo uma série de provocações, conectando um pouco com o contexto e pensando um pouco em estratégias. Tá? Para isso, hoje, tenho aqui ao meu lado meu companheiro já de muitos anos, meu amigo, uma referência aí na educação brasileira, o cara que circula por esse Brasil inteiro, esteve na África, construindo uma escola num campo de refugiados na África, já dirigiu desde escola particular de nível AA até projetos sociais para as comunidades mais carentes, sabe exatamente como funciona a educação nesse país e tem uma visão extremamente inovadora e vai trazer nossas provocações de hoje. Meu amigo Evaldo José, você está por aí? Ele vai trazer para a gente aí
um conjunto de provocações sobre esse tema. Boa noite, rapaz. Tive que fazer uma mudança aqui de última hora no acesso. Tudo bem, Maurício? Boa noite a todos. Tudo bem, meu querido. Eu já apresentei você com todas as pompas de chefe de Estado que você merece. Que medo disso. Hashtag medo. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, Acho que você hein? estava conseguindo me ouvir desde o início? Eu te ouvi, eu vi a introdução, a viagem toda que você fez pelo Brasil, pelo interior, pela América, o teu passeio pela história da pedagogia contemporânea. Depois quando você foi me chamar, eu vi que tive que sair, aí troquei o celular aqui para ver se funciona Quebrou melhor. aquele clima, assim, do tipo assim, meu amigo Evaldo José, que é aquela hora que você liga a câmera, aparece falando e é aquele momento mágico, né? Pois é, mas isso é bom, para as pessoas entenderem que a gente aqui não tem ninguém acima, estamos muito no mesmo nível, no sentido que o que nos diferencia aqui é a experiência, né? Eu vi você Legal. falando um pouco aí com muito carinho dessa trajetória, eu tenho muito orgulho dela, cara, 30 anos praticamente, assim, no chão da escola, experimentando quase todas as funções, assim, então isso me dá muita tranquilidade para repartir com tantos diretores, gestores, coordenadores pedagógicos que estão aqui hoje, um pouco dessa experiência. O que eu costumo falar, Maurício, e é muito bacana dizer isso nessa abertura aqui, eu já vou dizer isso para a Isis, é que talvez se a gente tivesse tido mais cedo acesso a tantas ferramentas, a tanto conhecimento que a ciência trouxe para a sala de aula, para dentro da escola, a gente teria sofrido menos e talvez teria proporcionado um conhecimento, uma aprendizagem melhor para os alunos, para os professores e para as famílias. Então, muito feliz de dividir esse espaço aqui com essa galera toda que está chegando aí. Legal. Obrigado pela sua presença hoje. Bom, vou querer muito ouvir aí essas suas provocações sobre a temática de hoje. A gente tem também mais uma convidada, a Isis, né? Evaldo, você chegou a mandar para ela aqui o link? Eu não... Acho que ela já está aí, rapaz. Experimenta experimenta chamar a Isis e ver se ela aparece. Deixa eu confirmar se ela está aí. Ah, tá aí, ela tá com o nome. Tá com o nome de Evaldo. Então agora eu entendi tudo. São duas faces da mesma moeda. Eu encaminhei o link para ela, rapaz. Então ela entrou com o mesmo link. Você encaminhou o teu link, aí os dois entraram com o Evaldo. Agora tá claríssimo. Ou seja, a Isis estava aí antes de você, eu devia ter chamado ela antes de você para ela aparecer. Escutei Bom, tudo. seja ótimo. Eu achando que era o Evaldo e era você. Bom, seja muito bem-vinda, Isis. É um prazer ter você aqui nesse encontro de hoje. É um prazer ouvir um pouquinho da tua experiência, do teu conhecimento sobre o tema de hoje, para poder compartilhar com quem está nos acompanhando. A gente faz sempre esse webinar num estilo super provocativo, né? Então, pode provocar. A ideia é tirar todo mundo do lugar comum, abrir aí a mente do pessoal em relação a novas possibilidades e oportunidades, né? E me parece que esse contexto atual, esse contexto que a gente vive, essa conjuntura que a gente vive, é uma oportunidade da escola se reinventar, né? A gente tem feito isso com muitas escolas e a avaliação é uma delas, né? Eu tenho aqui uma lista de perguntas já, em cima, inclusive, de experiência que eu tenho vivenciado com algumas escolas para a gente discutir aqui, tá? Evaldo, você quer apresentar a Isis para o pessoal e começar a discussão? Apresentar isso, então. Eu vou dispensar a leitura formal do currículo, porque acho que a leitura formal do currículo distancia muitas vezes a pessoa da realidade. Então, eu vou falar um pouco da minha experiência com a Isis, né? Eu conheci a Isis num projeto da abertura de uma escola nova no Rio de Janeiro, um projeto que impactou praticamente a educação do Brasil todo. Muitas escolas nos últimos anos aqui no Rio, eu diria que a maioria delas começaram a correr atrás de mudanças, olhando muito, se espelhando muito nesse projeto educacional que nós tivemos assim o privilégio de participar, de ajudar a construir juntos. Então, o meu contato com Isis, para além de falar aqui sobre o conhecimento curricular que ela traz, que é uma formação assim absolutamente extraordinária dentro e fora do Brasil, é do chão da escola, é da lida do dia a dia, é da reflexão que precede a ação e da avaliação que acompanha todo o processo de desenvolvimento dos alunos e dos professores. Então, eu estou muito confortável, assim, muito feliz de trazê-la para essa roda com tantos gestores de áreas tão diferentes do Brasil aqui. Mais recentemente, a Isis lançou uma revista que está entrando nas escolas e nas famílias desse Brasil,
Educação Revista. No final, a gente vai apresentar para vocês esse perfil aqui, falar um pouquinho sobre ele e fazer um convite para vocês também conhecerem esse projeto. Mas a Isis está sempre pensando alguma coisa diferente, estimulando a criatividade com os alunos e com os professores. Então, eu estou muito feliz de trazê-la para essa roda conosco hoje aqui, Maurício. E se você já me permitir, já vou levantar a primeira bola para ela entrar cortando na linha de 3. Que lindo! Que vai lindo, lá, vai lá. Oi, Isis, eu queria então começar provocando você. Tem uma resolução aí do Conselho Nacional de Educação, praticamente do auge da pandemia, sugerindo às escolas que, ao longo desse ano, não mantenham os seus modelos tradicionais de avaliação, que pensem em outras formas e que, principalmente, considerem, em função da pandemia, do cenário de excepcionalidade que a gente está vivendo, que considerem permitir que os alunos cheguem a uma nova série. Então, a primeira provocação é a seguinte: como avaliar em tempos de pandemia? É só essa a pergunta. Só essa que ele vai me dar. Ele passou a bola. Primeiro lugar, um abraço aos meus conterrâneos. Eu estou vendo aqui, tá cheio de gaúcho. Eu sempre gosto de começar falando já, sou porto-alegrense, colorada. E gosto de dizer, eu venho do Sul, eu conheci o Evaldo no Rio de Janeiro e eu agora estou vendo muitas pessoas da Bahia. Eu resido em Salvador e faço a direção acadêmica de uma escola bilíngue aqui de Salvador, em plena expansão, no Fundamental 2 e Médio. É muito bom se identificar com o chão da escola, porque eu acho que, para falar de avaliação, a gente sempre tem que falar sobre quem são os nossos alunos e quem são os nossos professores, né? Porque quando chega uma resolução desse tipo, e que ela é totalitária, no sentido de que façam diferente, né? Sempre a pergunta que eu largo de volta é como e para quem, né? Então, seria muito fácil a gente chegar aqui e dizer isso, coloquem tudo no online. Eu fiz isso, eu virei a escola, né? De um domingo para uma segunda, mas todos os alunos tinham computador, mas os professores, a escola dava computador para esses professores. Como é que é virar para o online, né? A gente tem infra, todo mundo tem internet, todo mundo tem luz, todo mundo consegue estar conectado por quantas horas por dia, né? Porque sim, a gente tem muitos recursos, mas é importante que, para a gente avaliar, a gente precisa que professores e alunos estejam na mesma página, digamos, né? Que eles tenham recursos similares. Então, eu sempre largo para os gestores essa pergunta: quando nos chega uma resolução desse tipo, para a gente olhar para a nossa infraestrutura, para o nosso corpo docente, discente, e dizer que recursos eu tenho para fazer isso, né? E se eu preciso fazer dessa forma. Então, acho que sempre com muito respeito ao que sabe o meu professor, o que pode o meu professor e onde está o meu aluno. E aí, onde está o meu aluno, a gente pode olhar para as questões geográficas, mas também pode olhar para uma questão de momento, assim, qual é o letramento dele com o digital, né? Porque antes da gente conseguir chegar numa avaliação digital, há todo um letramento que a escola deveria estar fazendo ou poderia estar fazendo, fez ou não fez, né? Para a gente chegar aqui e poder ver o que é possível. Mas eu respondo que sim, eu acho que estava mais do que na hora da escola repensar suas formas de avaliação, principalmente levando em consideração a publicação da BNCC, que já nos sinalizava para esse lado das habilidades e competências que não são distantes do conteúdo, elas não são vazias, elas sempre vêm de mãos dadas com o conteúdo, mas elas nos fazem olhar para o aluno de uma forma mais contínua. Já não eu não consigo mais avaliar uma habilidade num dia só, ou de uma forma só, né? Ou só da forma escrita, ou só da forma oral. Então, eu acho que já era hora. Eu acho que sim, para não me alongar, vamos mudar a forma de avaliar? Vamos. Eu só gostaria de saber quais são os recursos. Legal. A gente vai aprofundar mais em cima disso daí, Isis. Aliás, deixa eu alterar aqui, Isis, o nome que aparece, que está aparecendo como Evaldo, e você não merece isso, apesar de ser meu amigo. Isis Aquino, né? Está aparecendo certinho. Mas a gente... eu acho que a gente tem a gente vai aprofundar mais essa questão das possibilidades de avaliação, né? Eu tenho alguns cases aqui para compartilhar com vocês, quase todos eles de fracasso, por enquanto, para a gente discutir justamente, né, o que não fazer. A gente gosta muito de discutir o que não fazer. Mas, assim, queria fazer uma pergunta para os dois, começando pelo Evaldo e depois para a Isis, sobre
aparentemente é muito simples, né? A gente sempre traz aqui à tona questões sobre coisas que aparentemente são muito simples e que as pessoas acabam ficando super desconfortáveis. Então, se preparem com isso, né? Então, há um tempo atrás, a gente fez um webinar sobre explicação, né? Todo mundo sabe o que é explicar, todo mundo explica. A operação básica da escola é explicar. E eu perguntei para eles, o que é explicar? E as pessoas tiveram uma certa dificuldade de falar, né? Então, assim, os professores têm dificuldade de saber o que é explicar. Eu vou começar aqui hoje fazendo uma pergunta para você, Valdo, para Isis ganhar mais tempo enquanto você responde, sobre o que é avaliar, né? E por que as escolas avaliam mal? Bacana. Essa é de $1,5 milhão. É isso. Legal. Assim, vou de novo voltar aqui para a minha experiência pregressa, né? Eu passei muitos anos dentro do modelo tradicional de educação e depois experimentei um modelo que talvez tentasse recolher as boas práticas que existem hoje nas escolas e universidades do mundo. Cara, eu entendo a avaliação como checagem do processo de aprendizagem. Nada além disso. É você observar em que momento está o seu aluno. É você conseguir identificar se você caminha na direção do grande objetivo de aprendizagem daquele componente curricular, daquela série, daquela escola, dentro da sua proposta pedagógica, dentro da sua missão, dentro do contexto que ela vive. Então, o processo de avaliação, ele deveria, em tese, né, estar inserido num contexto de absoluto conforto nessa relação entre aluno e professor. O que acontece, cara, assim, e sintetizando muito e resumindo demais isso aqui, é que ao longo do tempo, motivado por uma série de pressões e de expectativas de resultado, de metas, a gente foi transformando aquele momento que era normal de aprendizagem, de checagem, de feedback, de você identificar onde é que o seu aluno estava numa das etapas normais de desenvolvimento, a gente foi transformando aquele encontro quase que numa disputa, numa competição. Prova agora se você é capaz de reproduzir o que eu ensinei. E é claro que aqui eu me refiro ao modelo tradicional, talvez mais perverso, de avaliar. Então, o que a gente precisa refletir quando você me pergunta sobre o que é a avaliação, o que ela é hoje dentro da minha escola. Eu, como diretor, eu, como coordenador pedagógico, eu, como professor, como educador, o que eu quero com a avaliação? Para que ela serve dentro do meu contexto? Quais são as habilidades que ela estimula o desenvolvimento no modelo, na forma como ela é aplicada dentro da minha escola? Então, bacana a gente pensar sobre isso, porque, e aí eu vou concluir, Isis, quando você fala, Isis, sobre que ferramentas que nós temos na nossa escola, se os professores também receberam laptop, iPad, Chromebook, o que eles tiveram de acesso à internet durante esse período da pandemia, para prover o seu trabalho, para manter a qualidade da sua aula. Quando você me pergunta sobre isso, acompanha dentro de mim uma outra questão assim que é extremamente importante, talvez tanto quanto, que é assim, quanto esse professor, a partir da experiência que ele teve durante a pandemia, de ter que mandar trabalho para casa e avaliação para casa e utilizar a ferramenta digital, a ferramenta online para fazer uma checagem de aprendizagem dos seus alunos, quanto esse professor agora, nessa transição da pandemia, ou nos próximos anos, quando a gente tiver já deixado essa pandemia para trás, quanto mais confortável ele estará com as novas maneiras de avaliar, mais seguro, mais tranquilo, já não dependendo mais daquela velha rotina, daquela velha prática que tanto distanciava o aluno em alguns cenários do processo de aprendizagem. Eu vou pegar o gancho do Evaldo, eu vou começar respondendo, eu acho que eu esqueci da segunda pergunta, mas a primeira que era o que é avaliar, né? O que é avaliação? Avaliação é o momento, ou os momentos que a gente escolhe para olhar para dois lados, né? Um para o professor, olha para a sua própria intervenção e se pergunta, a minha intervenção deu certo, né? O meu aluno aprendeu com a minha intervenção, então tem uma avaliação formativa que informa o professor sobre as intervenções que ele escolheu aplicar, e tem um momento em que ele informa o aluno se o aluno chegou na expectativa dele, ou quão longe ou quão perto o aluno está. Né? Então, são esses momentos, que não precisa ser um momento só, mas é o processo de olhar para as expectativas de aprendizagem que o professor determinou para aquela unidade, ou para aquela série, ou para aquela turma, e informar o seu aluno onde eles chegaram juntos, o professor com as suas intervenções e o aluno com o seu caminhar. Né? Eu entendo a avaliação assim, porque dentro desse conceito, para mim,
cabem todos os tipos de intervenções e de avaliações que a gente pode escolher no método processual, né? E por que a gente, essa palavra processual, ela vai e volta, né, em momentos diferentes, mas por que ela é importante? Porque ela dá chance para o aluno crescer com o erro, né, ou crescer com o não sucesso, vamos dizer assim, e também, né, alargar o seu conhecimento ao longo do processo, porque um aluno que começa um bimestre é muito diferente daquele aluno se ele for retestado com aquele mesmo conhecimento. Então, eu gosto do processual, de revisitar aqueles modelos. E fala também, não tira o professor dessa posição que o Evaldo está falando, fala de tirania, né? Às vezes a avaliação é esse instrumento que eu uso para regular o comportamento do meu aluno. Olha, tem avaliação. Olha, isso aqui cai na avaliação, que assim, presta atenção, porque vai cair na avaliação e eu vou te dar uma nota. Então, tira a gente desse processo de usar a avaliação para modular o comportamento de um aluno, do que botar a avaliação para ele. É assim que tu vai ser avaliado, ó. Com esse conteúdo e nessa habilidade que eu vou te avaliar. E para tu chegares onde eu quero, é assim que a gente vai estar. Então, é muito mais transparente, deveria ser um processo muito mais transparente e muito menos amedrontador do que ele é. E aí a gente pode falar milhões de formas, eu não vou me alongar aqui para isso, mas para mim a avaliação ela é do professor e ela é do aluno, mas sempre no sentido de informar sobre o conhecimento. Legal. Queria trazer aqui algumas provocações, inclusive em cima do que vocês estão falando, em cima também do que eu estou recebendo aqui de questões. Aliás, eu gostaria muito de receber mais perguntas de todos vocês. Então, quem está assistindo a gente aí, de pessoal de todo o Brasil, se tiverem dúvidas, questões, né, assim, incômodos, inquietações em relação ao tema avaliação nas escolas de vocês, principalmente nesse momento, compartilha com a gente aqui no chat, né? Aqui embaixo tem um botãozinho do chat, manda pergunta para a gente faz traz aqui para discussão, tá? Então eu vou começar aqui por uma provocação bem interessante que a Lu traz, né? Que ela fala assim: o maior problema para mim é que as escolas, em sua maior parte, usam a avaliação como etapa final. Eu ensinei, o aluno estudou ou não e eu avalio. Mas também que a avaliação é ponto de partida, né? Então, acho que esse é um ponto interessante, né? Pensar a avaliação, né? Nessa perspectiva também de ser diagnóstico de partida, né? Então, a gente aqui tem pensado muito no Vivadi em avaliação como diagnóstico de partida. Então, assim, a gente tem, por exemplo, o programa de bem-estar alimentar, ele é um programa que parte de um diagnóstico. Então, a gente avalia como é que as crianças se alimentam para depois propor intervenções e saber quais são os resultados dessas intervenções, né? Eu acho que a escola tradicionalmente colocou a avaliação a partir de um conjunto de etapas, né, sequenciais, lineares, né, em que você tem lá o professor explica e depois ele verifica se o aluno aprendeu ou não aprendeu, né? E essa possibilidade do diagnóstico para a gente ela parece super interessante. Depois ela complementa. O problema é sempre o mesmo. O professor e a escola continuam fazendo a pergunta: professor, como você ensina? Mas a questão da escola 3.0, do aluno no centro do processo, a pergunta é: professor, como ele aprende? Né? Eu vou deixar essa também para vocês explorarem. A segunda provocação, então a primeira, estou partindo aí da Lu, né, trazendo essa provocação, né, a avaliação sair desse lugar de ponto final e também para o lugar de ponto de partida, né? Me parece ser fundamental isso daí. Aliás, inclusive, me parece que as escolas vão ter que repensar isso, inclusive no retorno das aulas presenciais, enfim, acho que esse é um grande desafio. A segunda provocação é em relação mesmo à etimologia da palavra, né? O avaliar, né? Ele vem da ideia de valia, né? Do latim valere, que quer dizer ter saúde, ter vigor, ter força, né? E se você for recuperar a etimologia da palavra, né, ela tem muito mais a ver com atributos que agregam valor ao indivíduo do que medição de quantidade de conhecimento adquirido, né? E a gente explorou aqui um pouquinho essa parte da medição de quantidade de conhecimento adquirido. E
como é que a gente faz, né? Como é que a gente insere nesse processo um outro tipo de avaliação, né? Um tipo de avaliação em que, de fato, você consiga medir a saúde desse menino socioemocional, a saúde desse menino que diz respeito à força dele, à disposição dele. Né? Tradicionalmente, as escolas se organizaram a partir de modelos em que você verifica a quantidade de conhecimento acumulado. Né? Então, o aluno tem ou ele não tem. Né? Isso muitas vezes estimula, né? Inclusive, a coisa da decoreba, a coisa da cola, a coisa, enfim. Eu sempre achei que o aluno que cola, se ele levar a cola dele, ele tem valor. Porque eu acho que o aluno que leva a cola dele, aquele cara sentou para estudar. Né? Pelo menos que seja para fazer a cola dele. E se aquela cola serviu para alguma coisa, é porque a pergunta estava medindo acúmulo de conhecimento e não estava medindo um raciocínio. Porque se ali tem... É que nem física, né? Qual é o problema do aluno levar a fórmula de física, né? A fórmula de física em vários países do mundo, elas estão no formulário. Ele tem que saber aplicar aquilo ali, não decorar a forma. Né? Então, queria passar aí por esses 3 pontos de provocação, né? Qual é o momento de se avaliar, quais são os momentos de se avaliar, o que avaliar, né? Se assim, faz sentido a gente continuar avaliando apenas esse aspecto cognitivo, esse acúmulo de conhecimento, né? E dentro disso também essa terceira, em que a gente fala sobre até que ponto a avaliação ela estimula um processo de aquisição de conhecimento que é baseado na memorização e não na formação do indivíduo de uma forma mais ampla. Professor, o senhor... Vai lá. Professor, o senhor faz perguntas muito complexas, muito difíceis. A sua prova ela não é fácil. O senhor está falando aí de cola na escola. Eu estou me lembrando de um caso aqui que o professor recebeu as provas para correção e desconfiou que um aluno tinha colado. E ele falou, na próxima prova, eu vou cuidar dessa aplicação. E ele foi aplicar a prova para a turma. E quando acabou, falei, e aí, tranquilo? Ele, tá, mas vendo a prova do menino aqui, ele colou de novo. Falei, caramba, então o que a gente faz? Ele falou, vamos colocar 2 pessoas na sala. Colocaram 2 pessoas na sala cuidando. E aí, quando acabou a prova do bimestre seguinte, qual foi a avaliação? Pô, o cara colou de novo. Aí ele falou assim, dessa vez eu vou ficar em pé do lado desse menino, porque ele está colando, cara. Tem uma voz vinda do além, não sei. E ficou em pé o tempo todo, 1h30, o menino fazendo uma avaliação da matéria dele. Quando acabou a prova, eu falei, cara, e aí, beleza? Cara, ele colou de novo. Eu falei, pô, contrata esse moleque para ser o hacker da escola. Esse cara vai cuidar do nosso sistema de segurança aqui. Essa brincadeira para dizer, Maurício, que a gente não vai reinventar a roda. Se a gente voltar no tempo aqui e parar na filosofia clássica grega, tem uma briga que acontece entre Sócrates e os sofistas. Sócrates propõe que qualquer pessoa pode aprender e desenvolver um potencial naturalmente só com a ajuda de alguém que saiba ser pedagogo, que saiba fazer as perguntas, motivar. É a grande brincadeira da ironia e da maiêutica. Uma pergunta para destruir o que não serve e a outra pergunta para trazer à luz aquilo que está escondido como potencial. A ideia de um professor que motiva, que inspira, que desafia e que ajuda o aluno a construir o seu itinerário, agora não é nova. Ela não surgiu numa pedagogia recente do século XVIII, XIX. Ela é da Grécia clássica, século V e VI a.C. Assim como a escola tradicional, se você olhar para a escola sofista, onde o cara tinha um conteúdo definido, tinha uma avaliação prescrita previamente, também já existia lá. Então, acho que ao longo do tempo a gente foi consolidando modelos de acordo com o interesse, sei lá, ideológico, político, a quem a gente servia, a quem a escola serviu, religioso, a quem a escola serviu durante esse tempo todo que nós passamos. Então, hoje, quando você fala assim, mas eu preciso avaliar um pouco do emocional, é uma questão de percepção. Por exemplo, dentro desse período da pandemia, quanto que nós conseguimos ter percepção real dos nossos alunos por trás daquelas câmeras desligadas da questão emocional deles? Quanto de contato efetivamente a gente conseguiu? Então, é um desafio muito grande agora quando você coloca essa pilha para essa transição, de novo, para um presencial ou semipresencial, híbrido, dê o nome que a gente quiser, porque a avaliação
acho que ela nunca tomou um golpe tão velado. E eu encerro com 2 casos que eu vivi essa semana, dando consultoria para 2 escolas diferentes aqui no Rio de Janeiro. 2 provas de vestibular de universidades diferentes aconteceram nessa semana, nos 2 finais de semana. Cara, online, prova 100% online. Uma das universidades, na sua aplicação, ela exige que o aluno, para cada questão, sem poder voltar atrás, ele tenha um tempo de 5 minutos. Então, se numa questão do Enem, em média, um aluno tem 3 minutos, para a resolução de qualquer questão, olha só que interessante que é. Cara, tem questões de língua portuguesa, de habilidades de conhecimentos sociais, tem questões de matemática, de física, para todas as questões o mesmo padrão. E depois de 5 minutos, a questão vai desaparecer se você não enviar rapidamente a resposta e você não pode retornar a ela. E durante a resposta, o sistema te faz perguntas do tipo: qual o modelo de raciocínio que você está utilizando? Você tem que responder, senão a questão fecha. Você poderia pegar a câmera do seu notebook, celular ou desktop e dar um giro de 360 graus e tem alguém monitorando. Você pode responder essa pergunta olhando para a câmera. É muito interessante isso. E da outra universidade, a prova não tinha nenhum controle. Então, quando conversando com os meninos da 3ª série do ensino médio, assim, e aí vocês acham o quê? E aí, Evaldo, o gabarito rolou de mão em mão para todo mundo. Cara, mas essa universidade distribui bolsa por aproveitamento. Essa universidade é uma universidade que valoriza muito o mérito. Como assim? Como ela vai conseguir, sei lá, identificar o conhecimento dos alunos? Então, é diferente o momento que a gente está vivendo, mas eu vou repetir aqui. Eu penso que a gente não vai reinventar a roda. A gente vai olhar para esse ser humano, para o seu processo de aprendizagem e revisitar tanta coisa boa que já foi feita em avaliação ao longo do tempo. Eu quero provocar também. Eu acho que o cognitivo não é só o que do conteúdo, né? Eu acho, e a gente tem que ter um pouco de cuidado com o socioemocional ser só sentimento, né? Eu fiz uma pergunta para os meus professores quando a gente descobriu que a gente teria que fazer prova com browser aberto, né? A gente botou no Google Classroom as provas, os alunos abriram como um documento compartilhado e eles poderiam abrir o browser e pesquisar para responder aquela prova, né? Aí está uma questão, né? Alguns professores com algum desconforto, eu disse, professores, vamos cancelar as provas. E fiz uma pergunta para eles: de que outras maneiras o teu aluno vai demonstrar que sabe o que tu quer que ele saiba? E o que tu quer que ele saiba? Então, vamos pegar os exemplos dos professores de história, por exemplo, que têm um conteúdo acumulado, né, de muito tempo, que geralmente tem muito assunto para cobrir, né? De que forma o aluno vai demonstrar, por exemplo, para ele que ele sabe os desdobramentos sociais e econômicos de uma crise sanitária? Porque é sobre isso que a gente teve que falar, né? A gente teve que entender o que era uma pandemia, qual era a diferença disso para um surto local, que desdobramentos teria na sociedade. Todo mundo teve que trazer o coronavírus e essa pandemia para o seu assunto, e deu muito certo. A gente começou a olhar, o aluno vai ter que conversar sobre esse assunto, de que formas ele pode estruturar a sua fala com o conteúdo, e aí entra uma parte do socioemocional que eu acho interessante. O aluno consegue olhar para uma câmera com naturalidade, o aluno consegue te contar uma história, por exemplo, num podcast. Se tu pede para ele, tu tens 2 minutos para me explicar no teu bairro o que aconteceu, quais foram os serviços que ficaram abertos, por que eles ficaram abertos e como os funcionários foram protegidos, por exemplo. O que isso tem a ver com economia ou com política, enfim, outras maneiras de que um aluno podia falar sobre o livro que ele leu. Então a gente vai fazer aqui um seminário socrático, então aqui eu vou te dar algumas imagens e tu vai comentar sobre essas imagens, vai fazer um texto, vai entregar para a professora. Não tem cola nesses meandros, né? É a tua percepção, é tu olhar para aquele problema que era: vou ter que substituir a prova, e se perguntar como o meu aluno vai demonstrar o que ele sabe. Ele só tem esse jeito de me demonstrar, com a cabeça baixa, escrevendo. E, de novo, que prova é essa? Eu acho que eu gosto dessa pergunta. Que prova é essa que, com um pedaço de papel escrito ali, eu respondo uma pergunta? Será que eu não posso mudar a pergunta? Será que o aluno agora, com todo esse ambiente virtual, ele não pode ver um vídeo, ler um texto e colocar a opinião dele baseado no que ele ouviu em sala de aula?
que é a sala de aula virtual, será que eu preciso de 10 perguntas? Será que eu não posso oferecer uma outra forma? Dá escolha para o aluno. Tu pode criar um vídeo, tu pode me dar um podcast, tu pode me escrever um texto. Pronto. Eu não acho que a gente tem que parar de avaliar, sabe? Muitas pessoas dizem, Isis, vamos parar de... Mas como que a gente vai... Avaliar não é ruim. Avaliar é dizer para o aluno, eu espero isso, eu gostaria que tu me explicasse o teu entendimento sobre a ansiedade das pessoas, ou como pode, por exemplo, um médico não voltar para sua casa e trabalhar durante 24 horas? Como é que é isso para essa pessoa? Vai lá e entrevista um médico e me entrega essa entrevista com a tua opinião, com o teu saber. A gente tem como avaliar a discursividade, a desenvoltura de um aluno, se ele está entendendo o que está acontecendo com ele, dentro, obviamente, das particularidades da série, dentro do que é possível economicamente. O aluno tem um laptop que pode fazer isso, claro, mas assim, é muito viável a prova ser substituída, é muito viável eu não sobrecarregar o meu professor com correções, porque tem esse outro lado da moeda. Assim, eu participo de um grupo, uma comunidade escolar, que variou a avaliação demais. A gente foi para um lado assim que teve um momento que eu disse, opa, a gente errou a mão aqui, de forma que o professor ficou super sobrecarregado na correção. Vamos rever esse conceito. Então, assim, o que eu quero com o socioemocional e de que jeito o socioemocional ajuda o professor a entender que aquele aluno é capaz de demonstrar o que ele sabe de outra forma que não pela prova. Legal. Boa, Isis. Deixa eu só complementar rapidíssimo o que a Isis colocou, Maurício, antes de você avançar, porque tem uma questão aqui, Isis, que eu tenho notado em muitas escolas com que a gente tem tido contato, que foi o excesso de avaliações objetivas, de os alunos marcarem, porque você recebe o relatório pronto de correção e parte da premissa que ela retrata efetivamente aquela aprendizagem. E algumas escolas que optaram por transformar o processo de conhecimento do aluno em conceito e não em nota. E tudo bem, porque é um outro caminho também interessante, um relatório de aprendizagem daquele período, e tudo bem, a gente está vivendo um ano excepcional. Então, só para complementar a sua fala aí. Toca, Maurício. Legal. Bom, vou tentar aqui explorar um pouquinho a questão das estratégias, né, de avaliação nesse momento, né? Então, acho que e vou contar uma história antes de falar da primeira, né? Minha filha estuda numa escola tradicional aqui no Rio de Janeiro e ela sempre foi muito dedicada, ela é uma boa aluna, ela estuda bastante, está na segunda série do ensino médio, quer fazer vestibular para medicina no ano que vem. Primeiro ciclo, uma escola super tradicional. Primeiro ciclo de avaliações, a escola enviou, cada professor elaborou um número de questões com 4 alternativas de resposta e foi disponibilizado através do Google Forms, os alunos responderem. Os alunos tinham até 48 horas para enviar as respostas. Né? Apesar das questões serem inéditas, obviamente que teve a família que contratou professor particular para responder e dar o gabarito, e uma vez feito o gabarito circulou entre todos os alunos, e o resultado é que as notas dos alunos variavam entre 9 e 10. Né? Alguns que ficaram de fora da rede acabaram ficando um pouco mais baixos porque não estavam nos grupos de WhatsApp, e quem estava lá ficou com nota entre 9 e 10. Aconteceu no primeiro período. No segundo período aconteceu a mesma coisa. Agora, no terceiro período, ela falou assim, pai, eu estou sem estímulo para estudar. Eu estou estudando pra caramba, eu estou fazendo tudo que eu tenho que fazer aqui, e realmente ela assiste a aula pela manhã, à tarde faz o resumo, enfim, faz as conexões dela. E no final das contas, quem nem está assistindo a aula está tirando 10. E ela, por acaso, não entrou no grupo dos que coletavam as respostas e acabou errando algumas questões e não ficou com 10, com 8 e pouco, sei lá, mas ela fez sozinha. Então, assim, eu vou entrar nessa e vou me acomodar em cima disso. Né? Então, assim, eu estou trazendo esse ponto porque me parece que nessa situação que a gente vive atual, né, a escola, em geral, ela tem cometido um grande erro e perdido uma grande oportunidade. O grande erro é de achar que digital se faz exclusivamente
através de tecnologia. Né? Então, eu acho que esse é um grande erro. Né? Então, você pega aquilo que acontece na sala de aula e faz com que aconteça à distância, usando uma tecnologia para isso. Né? Então, isso aconteceu com a aula, por exemplo. Né? Então, conversando com escolas, por exemplo, por aqui, a educação infantil, a gente tem uma manhã inteira de aulas, o aluno está em casa assistindo em frente à tela, virou 1 hora de aula, porque a escola tentou reproduzir o que acontecia na sala através da ferramenta tecnológica para que ela acontecesse em casa. Então, me parece que há uma perda de oportunidade de se criar algo que vai ser necessário, que é uma cultura digital. Não, acho que essa é uma primeira estratégia, a escola investir na criação de uma cultura digital que não signifique a reprodução ou a digitalização do que acontece de forma analógica. Né? Ou seja, você criar uma cultura digital não é você pegar a folha e transformar num PDF. Você criar uma cultura digital é você continuar utilizando a sua folha se for necessário e utilizar as ferramentas que existem hoje no digital que possibilitam você complementar aquilo ali. E aí Isis traz aqui alguns exemplos que eu acho que são super interessantes, como, por exemplo, o podcast. O podcast ele é algo que faz parte do universo digital, faz parte do universo desses alunos e que pode ser utilizado como uma estratégia para o aluno entregar uma determinada apresentação, uma determinada avaliação, usando aquele formato para que você fale assim, olha só, esse aluno ele constrói ao longo do ano um processo crescente de evolução do que ele está fazendo. Então, acho que o investimento na criação de uma cultura digital é uma primeira estratégia importante, né, saindo desse lugar de tentar digitalizar o analógico. Uma segunda coisa que a gente pode trazer aqui também diz respeito a como é que a gente... Que outros critérios, que outras coisas podem e devem acontecer além do muro da escola e como é que a escola pode verificar como é que essas coisas estão acontecendo. Né? Então, por exemplo, né, será que explorar o aluno, colocar o aluno numa posição ativa enquanto agente de explicação, que circula essa explicação, e a gente aqui no Vivadi tem um programa que é Cultura de Explicação, e dentro desse programa de Cultura de Explicação, aluno ensina para aluno, que é uma coisa super nova, que é o tal do peer-to-peer learning, né? Um aprende com o outro. Certamente, isso tudo que o Evaldo conta de filosofia, que para mim faz sentido, se um colega que se apropria disso conta para o outro colega, talvez tenha mais significado do que quando o professor conta, porque a linguagem ali é mais próxima. Né? Então, explorar o peer-to-peer learning me parece ser uma estratégia que as escolas podem desenvolver para colocar o aluno trocando explicação, trocando informação com o outro aluno e demonstrando isso que está sendo feito. Então, o Evaldo está explicando filosofia a partir do que ele aprendeu para a Isis. A Isis está explicando para o Maurício a matemática a partir do que ela apresentou. Você coloca o aluno numa posição ativa, você coloca o aluno explicando para o aluno isso daí, e ganha potência a explicação da escola. Tira o peso de que a responsabilidade é do professor de encher o aluno de conteúdo e depois avaliar qual é a quantidade de conteúdo que tem ali dentro. Né? Então, queria trazer essas duas estratégias inicialmente e vou abrir mais uma vez aqui, trazer uma questão que a Lu traz aqui para vocês responderem. Maurício, só para registrar, adoro esse tema, eu também gosto muito, Lu. Aliás, eu tenho uma história interessante sobre esse tema. Eu tinha um colega meu que é professor de História, Isis, dá aula numa universidade grande aqui no Rio de Janeiro, e no curso, né, ao longo do período, tinha uma avaliação só no final, enfim. Mas a avaliação dele, assim, os alunos tinham que apresentar uma determinada encenação ou um determinado seminário. E o critério era a apresentação tinha que emocionar ele. Se a apresentação do aluno tocasse ele, ou mais tocasse, e aí, logicamente, você coloca ali num critério comparativo, né, que tocou mais é que tem a nota mais alta, que tocou menos tem a nota mais baixa, mas o aluno ele tinha que construir uma narrativa, construir uma apresentação que emocionasse o professor.
né? Então, assim, como é que você estimula a criatividade, né? Me parece que essa pode ser essa é uma terceira estratégia. Como é que você estimula a criatividade no aluno no ato de avaliar, né? Como é que você aproveita o momento de avaliação também para desenvolver habilidades no aluno e não só medir conhecimento. Mas vou voltar aqui para a Lu. Temos que mudar o formato, sim. Olho as avaliações e fico a pensar em coisas como os verbos da taxonomia de Bloom e vejo o quanto o aluno não é respeitado nos formatos possíveis ou como o professor não estuda para entender o que é uma avaliação formativa. Então, vamos tocar nesse assunto de verbos da taxonomia de Bloom e avaliação formativa. Está com vocês. Maravilhoso isso. Quem mandou essa sugestão é a Lu? Lu Cocosa. Obrigado. Eu assim, vou deixar até para a Isis mergulhar, que a Isis é uma das pessoas que mais conhecem do tema, mas olha o que me alegra. Não só a taxonomia de Bloom, mas quantos professores talvez tenham descoberto de uma maneira doída, sofrida durante a pandemia, o que é montar uma rubrica para avaliar um trabalho, um processo de conhecimento, para gerar expectativas e etapas diferentes de aprendizagem que os alunos vão atingir durante o processo. Eu penso que isso, e a gente tem que botar as mãos para o céu, isso veio para ficar na escola. A gente demoraria 100 anos para chegar ao nível, talvez, que a pandemia, de uma maneira doída, forçada, acabou colocando a escola. Então, tem muita coisa que assim não é para a gente abrir mão. Quando pegar os níveis da taxonomia de Bloom, pegar as rubricas que a gente aprendeu a construir nesse período e tantas outras boas práticas, investir nessa formação, nessa capacitação de professores e manter isso dentro da escola. Eu queria retomar aqui, quando você deu o exemplo de uma escola tradicional que usou esse modelo de avaliação, assim, a gente tem que ter, talvez, ter um cuidado bem particular, porque cada escola, de repente, sabe da sua dor, da sua dificuldade, da sua fraqueza, e talvez conheça o seu ponto forte. Eu penso que todas as escolas vão aproveitar esse momento, essa chance, sei lá, de ouro, por exemplo, para ter uma outra relação com os pais. Cara, quem teve durante a pandemia observando o filho foram os pais, crianças de todas as idades. Quantos pais que disseram assim, meu Deus, não sabia que meu filho era tão hiperativo, ou então não sabia que meu filho faz 2, 3, 5, 10 coisas ao mesmo tempo, ou eu não sabia que meu filho dorme o tempo todo durante a aula, enfim. E eu penso que é hora de parceria, porque nem a escola e nem a família estavam preparadas para esse momento. Mas a gente precisa trazer toda a experiência da pandemia em termos de conhecimento para fortalecer uma parceria com as famílias. E tem uma parada assim, bem importante, que eu acho que é hora de celebrar um pacto para 2021, porque a gente não sabe exatamente como vai acontecer. Então, olha só, eu estava numa escola essa semana e, na reunião com os professores, a discussão era: a gente faz o diagnóstico do que foi aprendido durante esse período da pandemia agora, ou a gente deixa para o início do próximo ano, quando o cenário já for mais definido? E aí, tem argumentos bons para os dois lados, mas a escola tem que entender e até humildemente admitir, cara, que talvez não rolou a aprendizagem como deveria ter rolado ou poderia ter rolado esse ano, e fazer uma etapa zero, e fazer uma reposição, e investir numa revisão, numa preparação desses alunos para a série seguinte, e assim executar isso com muita transparência, com muita abertura diante da comunidade, trabalhando com o seu corpo docente para ter, sei lá, essa coragem para enfrentar abertamente esse tema e se preparar para o ano seguinte. Isso. A gente tem 2 horas para responder essa pergunta. Não, né? Vamos falar um pouco sobre a taxonomia de Bloom. Eu gosto sempre também de trazer, nesse momento, de dizer assim, ó, a taxonomia de Bloom foi revisada já várias vezes, né? Mas ela fala de habilidades cognitivas que seriam de nível superior ou menos avançadas, diríamos, né? Inferiores. E, por exemplo, o saber, o conhecer, o dizer de novo, eles seriam, ou o explicar lá um pouquinho mais para frente, julgar, o criar, seriam altas, né? Eu sempre digo, a gente tem que pegar a taxonomia de Bloom e olhar de que disciplina eu estou falando. A taxonomia de Bloom, ela serve exatamente da mesma forma para a educação física como ela serve para a física quântica? Não, né? Às vezes, uma habilidade de nível inferior com um conteúdo com a física quântica já é desafiador o suficiente do que criar alguma coisa levando em conta aquele conteúdo.
criar dentro de língua portuguesa ou de língua inglesa tem um outro tom. Mas vamos olhar para a taxonomia de Bloom, que eu acho importante. Eu vou também provocar um pouco a Lu, assim. Eu li uma pergunta aqui no chat que diz assim: como é que a gente pode fazer isso? Sabe que às vezes não é porque o professor não tem curiosidade ou que ele não tem interesse. Quando o Evaldo fala de rubrica, isso é um treinamento muito específico que a gente dá para professores, sabe? De como montar uma rubrica de observação do desenvolvimento da habilidade. Não é simples, não é algo que as licenciaturas façam extensivamente. Então, por exemplo, quando a gente fala nas habilidades de oralidade, eu vou dar um exemplo para vocês que foi, acho que, a atividade mais linda que eu fiz nessa pandemia agora. Eu fui orientadora de um grupo de debate, tá? Então, eu montei times de debate na escola. Vocês podem olhar no YouTube da Land School, tá lá as eliminatórias e as finais, com alunos de sexto, sétimo e oitavo. E a gente olhou para as questões da pandemia do ponto de vista de educação, saúde e gênero, né? Onde essas questões batiam em crianças, em mulheres, enfim, fragilizados socialmente. E eu coloquei perguntas diferentes ao longo de 4 semanas e disse para as crianças: vocês podem pesquisar aqui e ali, vocês têm que compor uma argumentação por escrito, obviamente, e vocês têm 3 etapas: tem que ter a proposição, então eram trios, né? Eu fiz trios. Tem que trazer a introdução, o outro desenvolvimento e a conclusão, sendo que a proposição tem que ter uma tese, no meio tem que ter os argumentos e tem que ter estatísticas e argumentos factuais baseados na ciência, e no final, essa pessoa tem que voltar na tese, o terceiro do grupo, e jogar assim, a pá de cal em cima, dizendo: é isso o nosso posicionamento. E eu vou dizer para vocês, foi a coisa mais linda do mundo, porque no final do processo eu tinha a melhor argumentadora estava no 6º ano. Ela tinha que nem a gente diz, o sangue no olho, assim, de tanto que ela acreditava naquilo, Evaldo, e ela dizia assim para mim, um dia antes, a gente no WhatsApp, eu ajudando essa galera, ela dizia assim: Isis, eu vou cortar um argumento, porque eu acho que ele está contradizendo a tese. Eu achei esse aqui. E eu olhando, ouvindo ela falar naquele áudio, disse: 6º ano. Ela dizendo um argumento que contradisse a tese, porque lá na finalização a gente propõe outra coisa. Eu fiquei pensando: gente, vou mandar esse áudio para a professora de português dela e vou dizer quando, em quantas aulas tu imaginou, a gente está falando de um aluno, obviamente, né? Que ia chegar nesse nível de quê? De autoconhecimento e do processo. Eu sei o que o meu colega está falando, eu quero chegar aqui, esse argumento não me serve. Isso foi, imagina, foi uma live, né, no YouTube. Os pais vieram, o Evaldo falou para os pais vieram para mim. Isso tem que continuar. Eu quero que meu filho faça parte do time de debate, porque isso desenvolve neles de uma forma. Eu nem vou usar dizer lúdica, mas isso traz eles tanto engajamento e tanta paixão para defender algo que é tão caro para eles, sabe? A pergunta delas era assim: devem as escolas particulares abarcar os alunos de escola pública, assim como os hospitais do SUS abarcaram enfermos, né? Elas tiveram que discutir como era o SUS, o repasse de verbas, como é que isso ocorre, e desvendar milhares de assuntos que tinham a ver com aquela pergunta. E elas foram sorteadas, time A vai ganhar o sim, time B vai ganhar o não. E foi muito bonito. Sabe o que para mim, a comunidade escolar disse assim: a gente tem que imaginar um outro palco para esses alunos. A gente tem que dar um desafio que eles corram atrás, eles superem as nossas expectativas. As nossas expectativas, elas não podem bastar, né? E assim, esse debate ele podia ter acontecido sem o digital. Ele aconteceu no digital porque estava cada um na sua casa. Mas isso moveu o conhecimento de uma forma, fora o fato de ter alunos do 8º, com alunos do 7º, com alunos do 6º. Eu estou falando, nesse evento, eu tinha 5 modalidades de oralidade. Eu tive 75 alunos envolvidos extra classe. Era muita gente, então... Super, super legal. Eu acho que a gente aqui vai construindo, né, uma série de estratégias aqui, compartilhando uma série de estratégias, né? Essa questão de criação de cultura digital, além do uso de ferramenta digital, essa questão do peer-to-peer learning, né? Os alunos estudarem em pares, um ensinar para o outro,
essa questão que o Evaldo traz da importância de envolver as famílias dentro desse processo, né? E eu acho que você está falando também conecta muito com um outro que a gente falou aqui, que é como é que a gente faz esse modelo de avaliação estimulando a criatividade do aluno, estimulando essas habilidades dos alunos. Eu tenho certeza que enquanto você falava, o Evaldo estava pensando aqui na coisa do ONU colegial, né? Das simulações diplomáticas que acontecem por aí, que talvez seja um dos grandes exemplos de quando você entrega para o aluno um contexto, um papel, ele é capaz de entregar, né, um resultado nesse sentido, né? Os grupos, os debates e as simulações da ONU, né, elas mostram o quanto que o aluno ele pode ir atrás do conteúdo, ir atrás da coisa cognitiva, estimular o trabalho das habilidades como oralidade, construção do discurso, né? O Evaldo vai contar um pouquinho daqui a pouco para a gente aqui de um curso extracurricular que tinha na escola que ele liderava, que era justamente sobre era apresentação, né, Evaldo? Tem um nome, depois você conta um pouquinho mais sobre isso. Public speaking. Public speaking, né? Public speaking. Que no final das contas, né, e a gente vem dividindo... Oratória e retórica. A gente vem desde a Grécia clássica. A gente vem dividindo aqui no Viva Dizes, nessa coisa dos programas para trabalhar as habilidades não cognitivas dos alunos, muito justamente a importância que tem isso tudo, né? No final das contas, a gente que está aqui hoje, né, eu, você, Evaldo, se a gente não tivesse essa oralidade, essa habilidade desenvolvida, talvez pouco adiantasse a gente ter o conhecimento. Exato. Né? Não funcionaria aqui. Então, como é que a gente cria essas situações dentro de uma cultura digital possível para que você possa estar avaliando em cima do conteúdo, mas o conteúdo sendo demonstrado através das habilidades que o aluno está adquirindo. Né? Então, Evaldo, você quer contar um pouquinho aí sobre a experiência com Public Speaking? Como é que funcionava a avaliação disso? Eu quero contar, mas antes eu queria... Pô, a Isis me fez lembrar uma coisa aqui que me marcou muito. Posso só... Evaldo, antes só de eu contar a história, senão eu vou esquecer, me perdoa. É que a Joelma compartilhou aqui com a gente um comentário já há um tempo atrás, e eu gosto sempre de dar protagonismo a quem está assistindo a gente também aqui, e eu acabei esquecendo, tá? Desculpa te interromper, mas ele fala assim... Beleza. Ela fala, partindo da premissa que a avaliação deve ser o ponto de partida para o ensino e a aprendizagem, como quebrar o paradigma da educação em sociedade de que a avaliação está no fim de um processo? Da forma como ela acontece, não recai na máxima apontada por vários estudiosos, Lukács, Hoffman, Demo, de que a prova pode ser pensada para ser diagnóstica, formativa e somativa, mas resume em medir apenas o que o aluno aprendeu. Não sei se vocês viram essa pergunta. E a Lu diz para vocês que bacana, adoro esses formatos e acredito nisso. Já realizamos aqui na escola o julgamento do Giordano Bruno, que foi incrível. Que legal. Não, eu só queria, antes de falar do Public Speaking, eu lembrei, enquanto a Isis falava, de uma professora que deu aula no MBA da Fundação Getúlio Vargas, é uma professora queridíssima, vou dizer o nome dela aqui porque é uma forma de homenageá-la, chama-se Maria Cândida Torres. E as aulas, assim, todo mundo correndo, trabalhando que nem louco por aí, a gente faz os MBAs naqueles tempos que você consegue encaixar, né? Então, o meu era sábado de 8 da manhã às 6, com 1 hora de almoço. Cara, e ela deu aula de 8 às 6, de uma maneira encantadora, assim, absolutamente surpreendente. A matéria era gestão de processos, algo assim que, para quem é da área de humanas, é completamente out of box. E assim, ela engajou 100% dos alunos durante todo o tempo, o que eu já acho que, por si só, é uma evidência de aprendizagem, é uma evidência de que está acontecendo um processo de conhecimento ali, uma interação, um movimento em favor do objetivo dela, que era passar para a gente cláusulas pétreas das gestões de processo ao longo da história. Cara, chegou no final do dia, ela falou assim, e tava assim, a gente criou uma relação afetiva com ela num dia de aula. Para você ter uma ideia, eu tenho uma relação com essa professora assim até hoje, de partilha, de lives, de troca de conhecimento, de convidá-la para intervenções nas escolas, de participar de seminários que ela organiza. Ela, quando chegou ao final da aula, ela falou: gente, foi muito bacana, eu sinto que vocês hoje entraram na ação aqui e tal, mas eu preciso cumprir um protocolo. Aí todo mundo, pô, qual é? Eu preciso dar uma avaliação formal.
Cara, e ela tirou da mochila um camaço assim, de papel, que era uma prova escrita, e ela aplicou uma prova escrita. E ela falou, e ela quase pedindo desculpas assim, para os alunos por ter que fazer aquele ritual. E isso nunca saiu da minha cabeça como educador nas escolas por onde eu passei. Porque, e é para a gente pensar sobre isso nessa transição agora para o próximo ano e também nesse momento que a gente está vivendo agora de final de ano. Porque, assim, talvez a escola tenha que, nesse momento, dar mais liberdade para o seu professor, sair um pouco do seu protocolo, quebrar alguma coisa, talvez até da sua norma, da sua proposta pedagógica, repensar o seu regimento, a maneira como você coloca os critérios, cara, para que o professor, primeiro, se sinta livre para criar, para pensar de uma maneira, sabe, mais ousada, e leve isso para o aluno, porque, infelizmente, dentro da instituição, o efeito é muito cascata. O professor vai dar para o aluno a liberdade que ele sente naqueles que estão gerenciando e acompanhando o seu trabalho. Ele tem que sentir conforto, segurança, para poder levar essa experiência da criação, da criatividade, de pensar de uma maneira diferente para os seus alunos. Isso vem de cima. Cara, quando ele não pode pisar fora da linha, quando a rubrica tem que ser levada ao extremo, quando a norma é inegociável, como é que ele faz com os alunos? Ele aplica para baixo aquilo que ele recebe de cima. Então, eu me lembrei muito disso. Acho que é um bom momento para pensar. Fecho esse parênteses aqui e falo do public speaking. O public speaking era uma eletiva, os alunos escolhiam. Hoje é praticamente uma antecipação do que a nova base nacional comum curricular está sugerindo, na construção de itinerários, de roteiros formativos para os alunos, que é uma parte do seu currículo, uma parte diversificada, é você investir num currículo local da escola, ou regional da escola, que tem interesse para a sua comunidade educativa, mas também pensar no aluno naquilo que o currículo tradicional, que a base cognitiva não oferece. Então, isso é muito bacana. E essa eletiva era baseada no public speaking, então o exercício primeiro de oralidade numa língua diferente e depois construir uma argumentação que seja coerente, com evidências, buscando autores, buscando pesquisas, fundamentação e trazer isso para um palco com desenvoltura. Então, você pega a sua melhor roupa, escolhe o seu melhor performance para apresentar essa mensagem para as pessoas no modelo do TED, praticamente. Convida as famílias, convida os professores para a escola, transforma isso num mega evento, registra isso para o aluno levar como parte do seu portfólio, do seu currículo, da sua vivência dentro daquela instituição. Cara, e assim, quanta adrenalina, quanta partilha, quanto exercício que acontece assim de uma forma solidária pelos corredores da escola, pelos cantos, pelas salas de estudo, quanta interação entre professores de outras matérias, porque tem habilidades dessa natureza com aqueles alunos que estão cursando aquela eletiva. Uma experiência singular que eu super recomendo, assim, essas e outras assim que a gente viveu, que vale muito a pena como modelo de avaliação. E o aluno, no primeiro dia de eletiva, ele já sabe como ele será avaliado. Então, ele se prepara. Ele constrói aquele roteiro durante 6 meses, enfim, o tempo que você determinar, né? Eu queria falar um pouquinho sobre a pergunta que o Maurício leu, que fala sobre a diagnóstica, a formativa e a somativa, porque eu acho super importante mesmo a gente dar lugar para essas avaliações, e o Evaldo fez uma pergunta que eu queria responder. Eu acho que a gente tem que dizer para o aluno onde ele está no processo sempre, né? E nos informar também. Então, no final do ano, a gente olha e diz, olha, nós chegamos aqui ou nós não chegamos aqui. No começo do ano, sempre que a gente vai começar um novo assunto, a gente sempre tem que esquecer, eu acho, que está no papel, no sentido mais hermético, no sentido do tópico em si, e perguntar para o seu aluno de formas diferentes, o que tu sabes sobre isso? Isso é uma formativa, né? Antes de eu começar a dar qualquer tipo de aula, intervenção, é saber o quanto o Maurício e o Evaldo sabem sobre aquilo que eu vou falar, porque eles sabem coisas diferentes, eles têm dúvidas sobre aquilo. Mesmo que eles não saibam no rigor da especificidade do conteúdo, ainda que na hipótese, eles já têm perguntas sobre aquilo, e por que não me valer da curiosidade do meu aluno, do saber que ele traz e da dúvida que ele traz para guiar a minha forma de manipular aquele conteúdo com ele? A formativa não é sempre o que o aluno aprendeu. A formativa é o que o aluno sabe ou o que ele gostaria de saber sobre o assunto
porque os assuntos são tão amplos, né? As questões, por exemplo, o uso da vírgula. Vamos pegar uma coisa que parece assim, nossa, mas o uso da vírgula a gente pode explorar de tantas formas. O que o aluno já sabe sobre isso? Qual é a brincadeira que ele já viu rolar sobre o uso da vírgula que mudou completamente o sentido da palavra? Sabe, eu gosto de usar eu gosto não, eu acho importante usar a formativa, porque o professor precisa saber quem é o aluno dele. O que o aluno já sabe sobre aquilo e como é que eu posso trazer esse conteúdo para uma realidade mais próxima do meu aluno? Hoje mesmo eu estava num webinar sobre a aprendizagem ativa, e um dos preceitos da aprendizagem ativa é trazer o conteúdo para o contexto da realidade do aluno. Isso já dizia o Paulo Freire há muito tempo, né? Quem é esse sujeito, onde ele está no espaço, qual é o contexto dele. Mas isso é também trazer atividade para o aluno, é trazer o engajamento, é trazer a curiosidade dele para isso. A avaliação também serve para guiar o professor, não só para dar uma sentença, né? Então, legal. Queria trazer esses 2 cents. Boa. Bom, muito legal. O papo é ótimo, né? É sempre um prazer, essas discussões são muito prazerosas, né? A gente poderia falar de avaliação o ano inteiro, todas as quintas-feiras do ano. Mas a gente... Vou dar para vocês aí um minuto para cada um fazerem uma conclusão em cima do papo. Uma réplica ou uma tréplica? Não, sem réplica e sem tréplica. É apenas 1 minuto para cada um fazer uma conclusão sobre esse tema, acho que conectando muito com as perspectivas do que vem aí pela frente. Pode ser você. Primeiro Isis, depois eu volto, fecho. Eu vou provocar de novo. Eu acho também que tem um momento que a avaliação ela é importante, ela é parte do processo para o professor e para o aluno, mas eu gostaria de uma escola, se eu tivesse que fechar meu olho e pensar, Isis, que escola se afã de nota, né? Eu quero 10, eu quero 8, eu quero 7. Eu gostaria que o professor e o aluno tivessem uma relação que não fosse mediada pela avaliação, que não tivesse esse véu, sabe? Que eles pudessem aprender sobre um assunto, passar pelas intervenções e que o conhecimento não fosse aferido dessa forma de sentença, sabe? Eu sempre falo para os alunos, quando tu quer um ponto extra, esse debate foi isso, tu quer um ponto extra, tu já ganhou esse ponto extra. Não interessa se tu vai ser o melhor orador, eu quero que tu participe do grupo de debate, eu quero que tu cresça com a gente, eu quero aprender contigo. Então, às vezes a gente coloca o professor sempre nessa posição de dar a sentença, de dizer se o aluno pode ou não pode, e esquece que tem relações na sala de aula também, que, por exemplo, no momento de pandemia, que a gente pode flexibilizar um pouco, a gente está tão longe, trazer o aluno para aprender junto, né, com o professor, e tirar essa capa. Mas eu acho que uma coisa, os gestores estão aqui me ouvindo, né? Invistam em treinamento ou em formação do seu professor, perguntando para ele o que você sabe sobre a sua avaliação, o que você gostaria de saber sobre a avaliação, como eu posso te ajudar a avaliar melhor. Não sei se a gente forma o professor para isso, se a gente só não exige que ele nos apresente formas de avaliação, será que a gente forma ele nesse sentido? Eu acho que é importante a gente levar para casa um pouco. Eu posso te afirmar que as escolas que usam o Vivadi formam os professores para isso. Isso eu posso te afirmar. Eu jurei que não ia fazer jabá aqui hoje. O objetivo não é esse, mas assim, você levantou a bola. Levantei exatamente. A bola. Assim, a gente tem 3 pilares fundamentais. O primeiro é formação de professor, de inspetor, de coordenador, de todo mundo. A gente forma todo mundo para um novo olhar. E uma metodologia própria, enfim, depois te conto mais sobre isso. O segundo é criação de uma nova cultura, né? Criação de uma nova cultura digital, uma nova cultura de explicação, uma nova cultura de alimentação, enfim, esse é um outro pilar importante. E o terceiro é, a gente é fascinado por resultado. Se o que a gente faz não dá para medir, não dá para acompanhar, não dá para saber qual é o resultado, a gente para e refaz de novo para poder saber e acompanhar isso daí. E nem sempre resultado significa acompanhar numericamente as coisas, claro, quantitativamente as coisas, mas muitas vezes qualitativamente também, né? Boa, e aí entra, inclusive, a importância do feedback, né?
que é algo que hoje evoluiu muito no mundo corporativo e na escola ainda falta muito, né? Feedback para professor, feedback para aluno. A escola ainda está muito presa àquela coisa de quantificar resultado ao invés de dar esse feedback. Então, a gente tem esses 3 pilares que são muito fortes. Evaldo, que legal. Dado que eu falei demais, você só tem 30 segundos, vai. Olha aqui, eu queria primeiro dizer que eu me candidato a trabalhar nessa escola que a Isis sonha. Quando ela existir, eu estou, assim, já mandando o currículo. Segundo, cara, assim, acho que tem muitos coordenadores, diretores acompanhando a gente aqui, ou vão depois acompanhar esse bate-papo aqui. Eu penso que as últimas séries do ensino médio estão muito pressionadas pela chegada aos vestibulares e ao Enem e a entrega de resultados para as famílias. Mas se você pensar no ensino fundamental 2, no ensino fundamental 1, eu acabei de viver uma experiência maravilhosa na educação infantil, a gente pode quebrar as barreiras, a gente pode derrubar os muros, a gente pode, sabe, ir além, criar outras formas de aprendizagem, valorizar muito, muito, muito a criatividade. Essa palavra que mais me cativa na pedagogia do Vivadi é a criatividade, é pensar fora mesmo, é sair desse padrão engessado que a gente levou tanto tempo para viver. Então, ousem, acreditem, deem asas para o seu professor, para os seus alunos. É possível construir uma escola diferente. E encerro dizendo 2 coisas. As boas práticas têm que ser comunicadas internamente com muita eficiência e têm que ser levadas para a sua comunidade de pais com a mesma eficiência, Boa. com a mesma qualidade com que elas são construídas. É isso, gente. Legal. Obrigado, Evaldo. Obrigado, Obrigada. Isis. Obrigado a toda essa comunidade da rede, o Hemisfério Direito da Escola, que esteve aqui com a gente hoje. Depois de ver isso aí, gente do Brasil inteiro, né? Do Rio Grande do Sul até o Acre. Tem Uruguaiana, é incrível. Ô, Assim, Maurício, dá 10 segundos para a Isis apresentar a Educação Revista, um projeto maravilhoso. A gente não pode fechar sem essa contribuição aí tão legal. Vai lá, deixa eu Isis. falar rapidinho. É um projeto que é de aliar, né, colaboradores que sejam da educação. Então, a gente criou uma revista, eu e uma colega minha, Marina Dantas, com muito apoio do Evaldo Palatinski, desde a primeira linha. É uma revista feita por educadores e por toda a comunidade escolar que apoia a aprendizagem do aluno, principalmente a psicologia. Nós temos lá uma revista que é publicada trimestralmente de forma digital, nós também somos digitais aqui, nada de papel, e trazemos lives toda semana, falando sobre as questões da escola, sobre as dores de pais, alunos, professores e psicólogos, e também temos workshops. Sigam a gente lá, Educação Revista no Instagram. Legal. Jabazinho. Boa. Bom, obrigado a todo mundo. Participem da rede, acessem o rede.vivadi.com.br, participem dos grupos, tragam informações, vamos criar diálogo, entrem para o Templo do Gestor, né? de tatu.me/Templo do Gestor, né? Se você entra lá, a gente está oferecendo cursos de formação, né? Vou colocar aqui no chat para todo mundo ver, que tenho certeza que a galera vai entrar pelo tema que eu vou anunciar aqui, Templo do Gestor. Pronto, está aqui. Está aí no chat para todo mundo poder entrar. A gente vai lançar um curso de formação sobre a influência de Reggio Emília, como é que a influência de Reggio Emília pode tirar sua escola da zona de conforto e colocar num outro patamar, né? A Lu, inclusive, está montando isso daí com a gente. A gente tem, então, vai fazer esse curso lá no Templo do Gestor. Entrem lá e participem. Toda quinta-feira acontece esse webinar, né? Esperamos você na próxima quinta-feira. Terça-feira que vem tem também no Templo do Gestor uma imersão sobre criatividade baseada na obra do Ken Robinson e com algumas pegadas aí de Edgar Morin e do Howard Gardner. Então, a gente está o tempo inteiro produzindo e compartilhando conteúdo e também trazendo conteúdo de vocês para poder espalhar para todo mundo. Tá? Muito obrigado, uma boa noite, se cuidem, sucesso, saúde e paz para todo mundo. Até quinta-feira que vem. Isis, obrigado por ter trazido essa luz e esse brilho para a gente aqui hoje. Evaldo, meu amigo, você sempre muito generoso compartilhando seu conhecimento com todos nós. Tá? Boa noite para vocês. Obrigada. E até semana que vem. Tchau, tchau.